E Olá, gente! Estamos aqui hoje em mais um bloco de entrevista do projeto EPC 40 anos. Estamos aqui para recordar esse caminho, né? Essa trajetória desse movimento social de cultura de Minas Gerais, ocorrido aí na década de 80 para 90. Hoje, nossa sala de entrevista recebe uma querida, muito amada, há muito tempo que eu não a via, que é a Loslena. Então, estamos aqui hoje, Loslena, com esse projeto, para a gente se reencontrar de novo nessa trajetória de construção. Esse projeto coordenado pelo Projeto Presente, esse ponto de cultura situado lá na Serra do Cipó, mas com a participação de uma equipe que concebeu, que tem acompanhado, que é a Elke Reiga, a Grace, o Marco Lobo, que estão junto da gente na retomada, né, no resgate dessa história, com o apoio do nosso querido deputado federal mineiro de Bocaiúva, que é o Patrus Ananias, que concedeu, né, esse aporte aí de uma emenda para viabilizar. Então, vamos juntas hoje aí nesse trem da história, recordar algo de 40 anos atrás, né, Loslena? E estamos aqui cada vez mais jovem. Oh, Cada vez amém. mais jovem, né? E a memória ajuda mesmo também a Oh, rejuvenescer, tá? Então, é um grande prazer, né, estar aqui com você e te rever, viu? Um prazer muito obrigada, grande, querida. querida. Prazer é todo meu. Então, eu estou aqui, Márcia Bethânia, você conhece, estou aqui em Diamantina, casada com Saldanha Rolim, que você conheceu Ah, que também, gracinha. Um beijo, Saldanha. daquela época lá, né? Também que a gente se conheceu lá atrás, lá na época do Uhum. EPC, tá? Então, eu queria era saber de Loslena, que eu sempre conheci morando em Belo Horizonte, mas se você de fato é belo-horizontina, ou se você veio de outro lugar, né, e ficou aí nessas paragens até hoje, contar um pouquinho sobre quem é Loslena nessa trajetória, nesse percurso de vida, o que você Oh, fez, por onde você passou, por que que você também fez a opção, né, dessa carreira artístico-musical, o que que te levou a isso? Conta para então nós. vamos lá. Bom, para quem conhece e não me conhece, eu sou a Loslena, nascida, criada em Santa Teresa, Belo Horizonte. Eu estou dando essa entrevista hoje dentro da casa e do quarto que eu nasci. É só isso. E a minha raiz é mesmo da capital, porém, meu pai era de Januária, minha mãe de Pirapora. Ó, E Norte vieram Mineiro. a se conhecer aqui, que Não meu pai foi conheci. professor da minha mãe. É uma Oh, longa história. que bacana, É bem que legal, legal. muito legal. Essa casa aqui, ela data de 1945. E foi quando meu pai a Gente, comprou, né? E iniciou a família com a minha mãe. Na que casa nós éramos 6, como o famoso romance. é, E as pontas são mulheres. A minha irmã mais velha, a Carlena, é minha madrinha, 16 anos a mais que eu, e eu sou a caçula que fecha o time. E então eu já nasci numa casa, eu falo que eu nasci, eu me entendo como uma pessoa muito privilegiada. Eu nasci numa casa já pronta, assim, uma família já, né, existente, meus pais maduros. O caçula, ele com certeza recepciona muito menos dor e muito menos ansiedade por parte dos pais, claro, porque os que vieram na frente foram os experimentos, né? é verdade. E as distâncias entre nós, no fundo, elas, para mim, foram sempre muito benéficas. Eu sempre tive profunda admiração por meus pais, por meus irmãos, todos sem exceção. E, e essa historinha minha de chegar ao mundo com tudo muito pronto e todas as dores piores deles já acontecidas, né? Eu sou de 62, né? Ditadura. Meu pai foi professor muitos anos, ambos, pai e mãe, admiradores profundos de cultura, arte, música.
Minha mãe pintava, desenhava, mamãe chegou a ser restauradora de imagens sacras, tudo por puro empirismo, nada assim, é porque ela tinha um talento e ia para os interiores com meu pai, porque meu pai foi professor anos em Belo Horizonte, o nome dele era Carlos Porfírio dos Santos. Papai era muito conhecido como um grande professor aqui, cara bem culto, etc. E minha mãe, depois ele fez concurso para juiz, então ia para os interiores bravos, né? E nessa história, meus irmãos foram acontecendo. E então, nesses interiores, meu pai abria escolas. Como juiz, é o que podia fazer ser professor além de juiz. E ele via as pessoas sem estudo, sem muita coisa, e ele ficava indignado que educação para ele era tudo, então ele abria escolas. Normalmente com os padres locais, que eram muito cultos, e também, então era isso. Eles faziam uma tríade lá e punham o povo para estudar. Isso tudo para contar que, com isso, meu pai foi perseguido politicamente, meu pai foi cassado como juiz, não perdeu o cargo porque ele não cometeu nenhum crime, nunca, mas ficou sem vencimentos. Então, por isso que eu falei da minha condição de caçula, aspas, privilegiada, porque eu não tinha consciência de nada. Então, assim, quem sofreu mais, com certeza, foram meus irmãos mais velhos. Mas eles acabaram vindo para Belo Horizonte. Meu pai veio a ter todo um acolhimento novo, né? Novamente após a anistia. Ele foi atrás dos direitos dele, recebeu de volta o cargo no Tribunal de Justiça, do qual ele abriu mão e falou: não, muito obrigado. Eu agora, né, já velho, minha mãe já morta, ela não pôde ter acesso a essa reparação histórica. Então, são histórias de dores, mas a caçula que eu falar para você que eu tinha consciência de tudo isso, não. Mas vim de uma família, sim, muito unida, muito alegre, e com o pé mesmo nessa questão da justiça social, né, da fraternidade. Então, eu acho que isso é um legado que me trouxe para essa questão dessa coisa social importante, né, da gente se reconhecer, conhecer nossas raízes, admirar o outro, entender o outro, querer um país sempre melhor, a questão cultural amplamente, né? Ser uma coisa viva, importante. E com isso, entre esses meus irmãos mais velhos, todos apaixonados com música, poesia, etc., eu era menina, irmão entrando na faculdade, nos movimentos políticos, tudo isso. E eu tenho um irmão, que é o Zé Neto, que vocês já falaram, vários falaram, citaram ele, que é o único que não nasceu em Belo Horizonte, nasceu em Carmo do Paranaíba. E eu sei que o Zé tinha essa veia artística, tocava, cantava, escrevia. E eu, caçulinha, minha mãe, eu aprendia as músicas assim. E aí ela via eu cantando e punha o Zé para tocar comigo, a gente em casa. Ela achava lindo, né? Ah, vem cá, minha filha, cantar, Zé Neto, mostra sua música. Ele ficava indignado, queria fugir pela janela, era muito engraçado. Mas crescia assim, E ele escrevia realmente muito bem. E o Zé, então, começou com essa coisa de música. A gente aqui de Santa Teresa, amigo, claro, dos Borges, então famílias, amigas, irmãs, vizinhas. E o Zé ficou muito amigo de todos, né? E nós. E acabou se aproximando muito do Lô Borges, e do Telo, do Ié, do Marilton, essa turma toda. E compôs coisas com eles. E é isso. O Zé e o Elos, um outro irmão meu, que era jornalista, o Elos estudou no Coltec. E eu não lembro se ele era da primeira ou da segunda turma do Coltec. E aí tinha os festivais de música, O Coltec que é o era aquele colégio colégio da técnico, universidade, da é o colégio UFMG. técnico da Ah, UFMG, e eles segundo tinham um grau. festival de música, o Coltec? Não, ele era um curso de segundo grau, de formação de segundo grau mesmo. Na- E lá eles faziam festivais de música, né, de Bacana, estudantil. né? E aí meus irmãos participavam e tal, eu era menina. E em 72, o Zé entrou com uma música, o Elos também. Só que a moça que ia cantar, não sei, não me faça pergunta difícil, a moça não pôde ir, não apareceu. O que eles fizeram? Lembraram que eu sabia de cor e saltear a música. Vieram aqui em casa. Eu, menina, eu tinha 10 anos.
Então, com a roupa que eu estava, do jeito que eu estava, Zé Neto entrou com elas e falou, fizeram assim para mim, ó. Eu, sem entender nada, eu fui literalmente raptada. Para a mamãe não ver, porque ela não ia deixar eu ir com esse bando, né, de jovens felizes e Gente, que loucos. loucura! Me roubaram, me raptaram, me levaram para o Teatro da Imprensa Oficial. Eu, menina de tudo, olhando aquele povo, reconheci os amigos, os colegas deles, claro. Estava em casa de um jeito, mas tudo novo. E aí o Zé olhou para mim e falou, então, Loss, sabe a música tal? Sei, você vai cantar. Ah, tá, mas onde? Ali no palco. Eu falei, ah. Não preocupa não, pensa que você está na sala lá de casa. E assim foi. Eu comecei a cantar oficialmente Que no doideira! Teatro da Imprensa Oficial, aos 10 anos de idade. Aí eu cantei a música que tirou segundo lugar, o povo ficou muito encantado, porque essa coisa infantil, né? A criança, ela exerce sobre todos nós um fascínio. E eu era uma criança, cantando feliz ali, sériazinha, e assim, tal. Criou uma comoção, enfim, foi muito legal. Ninguém E eu percebeu que foi improvisado. não sei. Isso aí já é com os adultos, não sei. Eu sei que todo mundo adorou. E aí voltamos para casa, a turma toda do Coltec me carregando aqui, e tipo, né, um troféu. Chegaram aqui em casa, a mamãe deu aquele espalha, xingou, Que pirou, dura! e falou: vocês vão entrar, vocês vão embora. Que nada. Mamãe era assim, filha de espanhol, brava. E aí ela fazia, daí a pouco, pode subir todo mundo. Aí já tinha um mexido na cozinha, já tinha sei lá o quê. Aí virou festa, virou farra. Aí essa é a minha estreia no palco, como cantora. É uma boa estreia. Olha só, esse festival era muito legal. Tinha o Yuri Popov, muita gente bacana. O apresentador é um cara maravilhoso, um grande artista, um grande ator nosso. E que infelizmente faleceu ontem, eu tive essa notícia, que era o Javer Monteiro. Javer estava morando em São Paulo e infelizmente nos deixou ontem. Um cara fantástico. Os caras eram tão irreverentes que o Javé, que era um cara que sempre teve um corpo mais pesado, mais grande, ele apresentou isso, nunca saiu da minha memória. Ele vestido apenas com um fraldão. Ele pôs um fraldão, ele com a barba assim, e ele apresentando o festival. Oh, Que sensacional. figura! Figura. E é isso. E assim começou a Lazenda cantando. A mamãe gostava de mim cantando. Ela me deu toques. Tinha um coral aqui próximo à minha casa, em Floresta, um coral tradicional, que era o Júlia Pardini. E eu fui para o Júlia Pardini aos 11. De 11 para 12, eu acho. E aí lá eu integrei o coral juvenil, que era só de meninas. E a gente gostava tanto de cantar. E tinha um coral adulto, misto. E a gente queria ser que nem um coral adulto. Então a gente batalhou para arrumar meninos para cantar, para a gente fazer essa coisa mista, né? Que acabava que a gente gostava tanto, que a maestrina, que é a Elza Duval Gomes, ela nos pegava, mesmo jovens, e nos colocava no adulto para cantar. Aí a gente formou esse coral depois juvenil misto, conseguimos, a gente ganhou prêmios, viajou o Brasil todo, foi muito massa, uma experiência linda. O nome Concomitantemente, eu me lembro em Belo Horizonte, era um coral famoso, o Coral Júlia famoso, Pardini, famoso. E eu né? fiquei lá até ser universitária, assim. Foi muito legal. Foi um encontro muito legal. E cantar junto, então, sempre foi uma coisa muito importante para mim. Coral Reconhecer sua própria voz, mas você entender que você também faz parte de um todo e que você tem que harmonizar, timbrar. Isso sempre foi uma coisa linda. Lá nesse coral, eu conheci Lígia Jacques, contralto, maravilhosa, uma figura que eu não preciso falar dela, né? Uma super cantora. E nós todas muito jovens. E ficamos muito amigas. Concomitantemente a isso, o Zé Neto Uhum. foi soltando suas asas como compositor, letrista e como muitos chamavam ele de um agitador cultural. O Zé é um cara que ele via as coisas, ele queria fazer, então ele tornou-se mais tarde, ele conheceu Mara Vanessa, tornaram-se muito amigos juntos a outros como Baim, Badu e outras pessoas. Eles fundaram o Curari, que era o grupo Curari,
de divulgação artístico-cultural. E nesse grupo tinha estudantes de música, de audiovisual, de comunicação, jornalismo, tinha gentes de toda a Uhum. vertente. Formou-se o grupo. E Vanessa e Zé Neto, que eles se dedicaram muito à questão indígena, eram indigenistas, tornaram-se indigenistas. Então, eles. E essa coisa da terra, junto com o Baim, que é de Tambacuri, que a Vanessa cita, né? Enfim, era uma coisa efervescente cultural na época. Fez-se o Curare no final dos anos 70, a fundação em 77. Aí Uhum. vem a Loslena, cantou criança ali, coral, cantando com o Zé Neto. Começamos depois em bares, em coisas, e foi assim, naturalmente, eu fui cantando na vida. O Zé, nessa coisa do indigenismo, eles fundaram o Curare, muito pensando na questão cultural, social brasileira, e querendo também denunciar as mazelas do povo indígena, isso lá nos idos de 70, final de 70. Então, eles entenderam, e Vanessa é uma mulher não só intelectualmente brilhante, ela é também culturalmente, ela é uma grande atriz. Aquela mulher fala poemas maravilhosos e ela é uma grande atriz. E juntando com o Zé, com o Baim, com várias pessoas, é, resolveram fazer alguns espetáculos. No Uhum. início, esse espetáculo, isso aí que você está mostrando, o Brasil século V, que eu estou querendo achar aqui o papelzinho, mas a pessoa já misturou tudo, é, ele foi feito inicialmente com Baim, era Baim, Badu, uma formação Mara Vanessa, Zé Neto, Cecília, Bento Menezes, Tito Andrade. Eu acho que eu falei todo mundo. Todos do Cid Curare. Ornelas, Cid Todos do Ornelas, Curare? No do Curare. Curare? Essa formação aí que está nesse. Enquanto a gente vai falando, eu vou tentar achar esse coisa aqui que a gente vai Uhum. conversando. Estava tudo tão bonitinho, a pessoa que já misturou as bolas, mas ok. Porque a memória, né, gente? Por isso que cola é uma coisa muito importante. Mas esse Curare aí começou dessa forma, fez esse espetáculo Brasil Século V, depois fez o Pranto Nativo Canto de Guerra, sempre Era um denunciando, espetáculo cênico musical cênico musical. e ele A tratava de pri... quê? Oi? Ele tratava de quê, o Da espetáculo? questão da terra, e aí passando é, a coisa da grilagem da terra, os povos com as suas terras sendo invadidas, fosse pelos grandes fazendeiros, e, enfim, os grileiros, e essa coisa cultural. E sempre mostrando a história do Brasil, desde o nascimento do Brasil, o descobrimento do Brasil. E aí, com muito deboche e com muita verdade, a gente usava essa linguagem. Eu falo, a gente, eu ainda não estava no curado. Eu estava ali só bebendo de todas essas águas. E compositores, eles usavam as músicas próprias, especialmente do Baim e do Badu, que são dois caras de Tambacuri fantásticos. Músicas de João Evangelista Rodrigues, músicas do próprio Zé Neto. E assim foi, sabe? Eles começaram e nessa formação a Cecília, tinha a Cecília flautista, que hoje é uma grande flautista, arranjadora, incrível. Tinha o Cid Ornelas, tinha o Tito Andrade, o Bento Menezes, um grande violonista. Era uma galera, os próprios Zé Neto. Então, era um negócio bem bacana. Até que chegou a hora que eles montaram um espetáculo chamado Marrancatu. O Marrancatu foi bem voltado para a questão indígena mesmo. E Uhum. já o Zé Neto e a Vanessa, com toda uma bagagem de quem já tinha percorrido aldeias no Brasil todo, me lembro deles estando no sul com os Caingangue, em Minas, os Machacali, os Krenak, eles assim, com uma bagagem, e aí montaram esse espetáculo. Esse aí parece que foi exatamente em
em Juiz de Fora, mas ele começou, a estreia dele foi em Belo Horizonte, primeiro no Teatro Marília, foi quando a gente estreou esse espetáculo. Esse espetáculo, ele coincidia, claro, estávamos em ditadura, buscando a Diretas Já, né? E tivemos contato com Ailton Krenak nessa época e com Álvaro Tucano. Ambos eram da antiga UNI, que era a União das Nações Indígenas. Eles eram os cabeças dessa entidade indígena. E o Zé e a Vanessa, com todo cuidado, os convidou, ou os convidaram, Zé e Vanessa, para assistir a nossa peça antes de estrear. E nessa peça a gente denunciava mortes de vários líderes indígenas, invasões de terra indígenas, isso tudo usando a linguagem musical, a dança. E aí é que houve o encontro de vozes, elegeu-se um grupo vocal que era de 4 mulheres, que éramos eu, Titane, que era do grupo Mambembe, nós do Curari, mas chamamos Titane para integrar, então éramos eu, Titane e a Lígia Jacques, que eu conheci no coral e a chamei para isso, e a Luzia Márcia, que era Luzia Márcia de Araújo, que era outra cantora, uma contralto maravilhosa, que cantava com a gente no coral, Júlia Pardini também. Com isso, a coisa ganhou muita força. E ainda Eu tinha fiquei linguagem. curiosa, Loslene, eu fiquei curiosa, porque você fala que é um espetáculo cênico musical, mas parece que ele teve audiovisual. Como Sim, ele eu ia já foi chegar lá. também depois de uma viagem deles, né, pelo contato com as nações indígenas, Isso. eles trouxeram imagem desse Sim. povo para dentro desse espetáculo. Porque tinha um trabalho de campo, eles eram pesquisadores, tinham jornalistas, tinham o Baim, que era jornalista, a Vanessa, também jornalista, o Nandi, que é o Neander César, também jornalista, o Zé, um pesquisador nato, o Zé estudou no conservatório, música, né, no Palácio das Artes, fez direito também no UFMG, não concluiu o curso, mas tinha essa coisa, né, essa verve. E tínhamos amigos que amavam o audiovisual, que era o Nandi, tinha o... Esqueci aqui agora o nome dele, gente, mas vai Deve vir. ter sido bem impactante, viu, Foi esse muito, e espetáculo. foi uma Deve coisa ter sido. inovadora. Foi É, inovadora, sim. igual antes. E nós fizemos isso com quais recursos? Então, não tinha um recurso. Às vezes a gente pedia para secretarias de cultura, de estado, de município, e era, sabe o que a gente pedia? Oh, por favor, a gente queria isso aqui para poder viajar com o espetáculo. Aí a gente ganhava passagem de ônibus, aí fazia pela bilheteria. Luta, luta e paixão, nada diferente de nenhum músico e artista desse Brasil, né? Então, era É. tudo muito, muito assim, era da cabeça, tirava dinheiro do bolso que não tinha, cada um tendo uma ideia mirabolante de como conseguir para poder montar. Muito legal. O Marrancatu, a gente estreou, foi primeiro lá no Teatro Marília, depois nós fomos da sala João Sesquiate, ou foi na João Sesquiate primeiro. Na época, o superintendente da Fundação Clóvis Salgado era o Mauro Verquema. Ele Ah, não nos sim. conhecia assim, ele assistiu, pirou, achou maravilhoso. E aí nós ganhamos 2 dias no grande Teatro Palácio das Artes. E aquilo para nós Ó, foi assinatura embaixo de, sabe, de que o trabalho era legal. E eu estava falando do Ailton Krenak e do Álvaro Tucano, que nós, antes de estrearmos, nós apresentamos para eles num ensaio nosso, que a gente ensaiava na Fundação de Educação Artística, na Fafiche, na tudo fé. no improviso. E aí, não me esqueço, essa apresentação para os dois foi numa sala de aula da Fafiche, emprestada, que a gente conseguiu. Quando acabou o Zé, nós paramos para olhar para eles. Tipo assim, né? O que, que a gente... Estavam, e lá vou eu chorar também, eles estavam em prantos. Em prantos. Aí a gente olhou para a cara do outro assim e falou, pô, esse negócio deve ser bom, né? Deve dizer alguma coisa. E o Ailton É. chorava copiosamente. E, e o Tucano também. Então, foi a chancela de que era um trabalho
muito real, muito sério, muito digno e muito justo, de denúncia de mortes, de invasões de terra indígena, de trazer para a sociedade o que era a questão indígena. E que eles, o Curare lá dos antigos espetáculos, já Uhum. traziam isso, falando do descobrimento do Brasil, né? Uhum. Daquela coisa, quem é que descobriu o Brasil? Quem eram esses portugueses que aqui chegaram? Como é que chegaram? Como é que foi essa colonização, a catequização, muito em cima da questão indígena. Então a coisa Uhum. foi amadurecendo até chegar no Marrancatu. Marrancatu em Tupi-Guarani significa alguma coisa boa. Uhum. E tinha um subtítulo, porque aqui em casa é um lugar de muitos livros. Como eu te falei, meu pai é um cara muito culto, muito apaixonado com a educação. E a gente tinha não sei quantos mil livros aqui numa biblioteca que meus pais faziam questão de ser aberta para todo mundo. E, e dentre essas coisas que tinha aqui em casa, tinha dicionários de Tupi-Guarani, tinha isso tudo. E aí o Zé achou essa frase, montou essa frase, que é o nome Marrancatu do Tupina-Guarani, que significava alguma coisa boa, e tinha um subtítulo, o espetáculo, que era, se eu não estou errada, Tupã Iaué, Aracatu, Omerê, Pem, que é PM, escreve P-E-E, dois S, M-E, com acento circular, PM. Essa frase significa que Deus vos dê tempos felizes. Que Deus vos dê também tempos felizes. Então, no fundo, era um espetáculo que falava da questão indígena e que gente, é alguma coisa boa. E, e essa coisa de fé do tipo, né? Isso há de melhorar, isso há de vir, há de Uhum. brilhar. Então, foi um espetáculo muito contundente, que mexeu muito, e nós conseguimos fazer turnê com ele pelo Uhum. interior de Minas, muito pelas terras também. Nós fomos para o norte de Minas, para Itambacuri, nós fomos para Teófilo Otoni, Coronel Fabriciano, chegamos a ir para São Paulo. Onde dava, a gente ia, assim, Uhum. às cidades. Isso tudo, e que ano foi isso? Isso foi em 83. Você estava perguntando da Loslena. A Loslena, concomitantemente à música, eu estudava na Fundação Artística, eu cantava no Coral Júlia Pardini, eu cantava com o Zé Neto um trabalho solo de música brasileira que eu sempre amei, as músicas dele que eu sempre cantei. Tinha o Curare, e isso tudo, a Loslena nisso tudo. No Curare, e ainda a Loslena fez vestibular para Direito. E eu, criança, eu achava que eu ia ser juíza. Eu gostava, porque meu pai foi, eu tinha essa coisa. Eu sempre gostei, sim, da ideia da justiça, de fazer. É muito minha cara. Mas a música me. Né? E eu fiz o direito, eu terminei cedo a faculdade, eu entrei com os 16 anos, eu entrei para a escola. Foram os 16 anos que minha mãe faleceu, foram os 16 anos que eu acompanhava o Curare nascendo. É, tudo junto ao mesmo tempo agora. E eu profissionalmente continuei cantando, né? Na noite em Belo Horizonte, às vezes show de teatro, às vezes em casas noturnas, em shopping, inaugurei alguns shoppings em Belo Horizonte. E depois eu vinha me casar com o Júlio Barbosa, nome artístico, que tocou com o Saldanha há muito tempo. Eu tive com ele 2 filhos queridos. O Julinho era um grande percussionista e baterista, excelente. E foi um cara que a gente chamou para o grupo Curare. Desculpa que eu esqueci uma pessoa do grupo, que era o Gilson. O Gilson é um grande percussionista de Oliveira, amicíssimo de Titânia, que levou ele para o grupo. Gilson Silveira, que depois foi morar na Itália, está lá até hoje. Uhum. E Gilson era um grande percussionista. Quando ele saiu, Uhum. a gente ficou de perna quebrada. Como é que nós vamos? Quem que a gente vai pôr? Eu estudava na Fundação de Uhum. Educação Artística com o Guda, que é um grande percussionista aqui também. Eu Guda, falei, sim. Guda, bora, vem, você vai tocar com a gente. Ah, não sei o quê. Nisso, a Lígia Jacques e o Rogério Leonel, que já eram um casal, tocavam com o Júlio Barbosa. Foi assim que eu conheci Julinho. Então, a gente chamou o Guda, que chamou o Julinho, que era grande amigo também, e os dois Uhum. integraram a percussão do Grupo Curado. E Uhum. assim foi a Agora, coisa. eu fiquei curiosa com essa
repercussão, Revelação. né, da peça, não, do próprio espetáculo, né, Marrancatu, teve uma repercussão na imprensa que você se lembre? Como é que foi isso? Teve, saiu muita matéria a respeito, chamou muito a atenção. Porque, na verdade, ninguém ali tinha formação artística teatral, até porque era raro escolas aqui, assim, de teatro e tal. A gente foi na cara de pau e na coragem, cada um com seu talento, com seu feeling, e muito com esse amor, e vindo muito dessas cabeças pensantes. Zé Neto, Mara Vanessa, o Baim, Badu, que em cima dessa questão social e real e cultural, Uhum, que é a questão uhum, indígena, eles uhum, foram e a gente veio somando com esse lado artístico. Deu uhum, muita matéria de jornal, foi muito, isso cresceu muito. E nós até ganhamos o prêmio João Sesquiate daquele ano de teatro, ah, ganhando o prêmio de melhor trilha sonora, porque era uma trilha uhum, genuína, a maioria das músicas eram de autoria própria, né? Era do Zé, do Baim, do Badu, do João Evangelista Rodrigues, é, e tinha a música do Lô Borges, que, como eu te falei, era amigo nosso e do Zé demais. O espetáculo ele uhum. abria com Ruas da Cidade, que é uma música linda do Lô e do Márcio, falando das ruas da cidade com os nomes indígenas, né? Que é Tamoios, Uhum. É, Caetés, as Guarani, nações indígenas. o nome das nações indígenas. Então, É. falando Guajajaras, Tamoios, Tapuias, Tupinambás, Aimorés, todos no chão. Então, assim, a letra é linda, a cidade plantou no coração tantos nomes de quem morreu. Horizonte perdido, no meio da selva, cresceu o arraial. Aí fala do começo de Belo Horizonte, como que isso tudo tem a Interessante, né? ver. Falar do início de Belo Horizonte, É. claro, com os povos Então a gente originários, né? abria Muito com bacana. isso. Outra música que não era deles era de Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro, que é Vamos saber se contaram nossa história certo. Então, falando dessa coisa. O espetáculo ele era muito emocionante mesmo. Ele era muito É. legal. Ganhou esse prêmio. Com isso, não sei se é a parte, depois fizeram um documentário com exatamente as imagens e as informações que eles tiraram de trabalho de campo por Minas, Uhum, pelas aldeias indígenas. Eles fizeram um documentário que depois foi uhum. encampado pela Band. Band ou Manchete? Vanessa vai me situar isso depois, tá, gente? Desculpa que a memória não lembro se Band ou Manchete. E esse documentário veio a receber o prêmio Vladimir Herzog, Nossa, que de direitos emocionante. humanos. E isso só existiu por causa dessas pessoas, que com a cara e a coragem, sem dinheiro no bolso, tinha uma música na época, né? Pelado, pelado, nu, com a mão no bolso, é tipo isso, mas inteiros e ricos de alma, de propósito, de desejo, de integração, né? De busca, isso tudo, gente, ao mesmo tempo, a gente buscando a, as diretas já, o voto, né? A redemocratização e buscando e lutando contra a ditadura. É muita história, amiguinha. Nisso, pinta quem? Dá licença, que aí eu acho que é mote para o próximo bloco. Dá para ver? O EPC, dá. Pois é. Primeiro Agora, Encontro Popular de Cultura de Minas Gerais, que uhum. foi em Belo Horizonte do dia 30 de janeiro a 3 de fevereiro. E eu participei dessas rodas de conversa, desses grupos de discussão, muito pelo Zé. E, ao mesmo tempo, como eu te falei, eu estava fazendo aquilo tudo que eu fazia, ainda fazendo direito. O negócio, olha, no bom português, o bagulho era doido. Mas eu era pezinho no chão, caretíssima, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas, sou feliz assim. E Pois fui, é, inclusive, eu fiquei pensando, você nesse contexto já, né, de inova, pessoas né? já com toda essa sensibilidade, mas essa crítica, né, da realidade.
Aí você entra para a escola de direito, né? Que foi também um contexto muito de resistência, né? À ditadura, são Sempre, vários casos, né? sempre. Mineiros, né? De pessoas que passaram por lá e que foram também perseguidas. E aí, assim, como é que era essa sua relação como estudante e no movimento, né? O que era esse contexto para você na época lá do curso de direito? Você... Então, eu me auto-intitulo como quase uma borboleta, porque é aquele ser que eu acho que passa por todos os lugares, é admirado, tem uma contribuição, mas eu não parava, porque eu estava com tanta, era tanta coisa. E como eu te falei, eu estudava na fundação e eu amava música. E eu amava o cantar, o canto. Então, enquanto isso, lá, eu mesmo na faculdade, eu ainda estava no Júlia Pardini, que tinha um trabalho sério coral. Então, eu era muito comprometida, ensaiava os naipes, o meu naipe, eu tinha todo. Então, eu não tinha muito tempo. O pessoal me chamava, por exemplo, para a questão no movimento estudantil. Eu estava lá, mas eu não Não ficava, sumia de eu não frente. ficava só naquilo. Então, por exemplo, tinha os comícios, estava em todos. E todos que eu podia, eu subia no palco e cantava com o Zé, as músicas de resistência. Titane, que é um ícone, ela ia sempre, estava lá. Eu era engraçada. Tinha esse lado artístico que quando eu via, eu apresentava, não tinha problema nenhum com isso, com palco nenhum. Mas eu era mais tímida, assim. É, é, talvez para falar, quando eu vejo, eu estou falando muito, dá para notar. É, mas eu era tanta coisa acontecendo. Minha mãe tinha morrido há tão pouco tempo, muitas novidades. Fui ter o meu primeiro namorado, que até foi um dos caras que era do Curari, que estudou com meu irmão, que era o Nandi. E a gente namorou 5 anos, ficou noivo, uma história assim. E era muito evento e muito acontecimento, mas sempre com esse pé no chão, essa coisa da Uhum, justiça, essa coisa do direito, do entendimento social, ou da busca de um entendimento social, das uhum, liberdades, né? De que as pessoas merecem, gente, a gente merece, todo mundo. Casa, uhum, comida, pão, terra. E os movimentos sociais rolando. E tanto, oh, gente, oh, época bonita, tanta gente de dores, muita gente morreu, muita gente ficou pelo caminho, mas contribuiu. Mas, assim, quando eu paro para pensar em Dom Pedro Casaldáliga, em Dom Helder Câmara, sabe, Dom Evaristo Arnes, você vai, o movimento da igreja mesmo, né, nessa coisa é, de abrigar, de dar terra, de. Olha, era muita história. A gente viveu hoje, quando eu olho o hoje, e eu percebo, sem julgar, tá? Ou tentando não julgar, percebo as pessoas tão distantes da história, do entendimento de que se eu estou aqui hoje, algo veio de lá. Então, é os nossos ancestrais, é os esforços alheios, que não são alheios, são irmãos, e que trouxeram para nós uma sociedade livre, né? Mas que as pessoas não entendem o que é liberdade. Elas não uhum. sabem admirar o outro diferente. É a velha história. O preconceito reina. Nós estamos em 2025. Aquilo que esses meninos que eram jovens lutaram ao fazer o curare, ao pesquisar, e etc., em busca do direito dos índios à demarcação das terras indígenas, olha onde a gente está hoje. Então, é É. dolorido, é Estamos dolorido, aí com guerras e é guerrilhas e dolorido, tudo é mais. dolorido. E as pessoas muito equivocadas, muito, muito, muito. É. Mas é isso. Agora, Estamos aqui Loslina, resistentes. você terminou o curso de Direito? Você chegou a terminar? Sim, Ah, terminei com e aí louvor. a Eu quase música que já. termino o curso com 20 anos, que eu pus na cabeça que eu queria. O dia que eu descobri na escola que uma das formas de se emancipar era através do curso, da graduação, né? Eu falei, ó, que legal, eu tinha 16 anos quando eu entrei, eu falei, eu vou formar com 20, ó. Eu estudava de manhã, de noite, e fazendo isso tudo que eu estou te falando aí. E aí, uma hora os colegas meus falaram, Lós, não, você vai formar com a gente. Eu falei, não,
eu achava aquilo lindo. E trabalhava com meu pai, porque meu pai, depois de ser cassado e proibido, inclusive, como juiz, ele não perde o cargo, mas não tinha salário. E Tinha tinha que salário. sustentar a gente, uma loucura. E ele, com a formação de direito, podia advogar. Impediram ele de advogar também por 5 anos. Durante 5 anos, isso é Gente. ditadura, tá, gente? Durante 5 anos, ele teve que advogar através de outras pessoas assinando. Como diria minha mãe, ou dizia minha mãe, foi aí que a gente conheceu os verdadeiros amigos. É, as pessoas realmente de caráter. Aqueles que eram honestos com meu pai ao final da causa, partilhavam de uma forma justa. E muitos que deram uma banana para o meu pai. Né? Recebia o dinheiro e o papai realmente era bom de serviço, fazia tudo ali, mandava bem, ensinava, feliz. E na hora que acabava, os caras metiam o dinheiro no bolso e ó. Então, histórias, né, loucas, né, e sérias e graves. E nessa história, quando depois papai pôde advogar tranquilamente, eu trabalhei com ele, né, eu aprendi muito com ele. E eu fui advogar e cantar. Eu Ah, não deixei de. Eu comecei advogando muito assim, pegava a causa de amigos, trabalhava com meu pai, divorciei muitos amigos, gente. Tudo no amor, era na base do amor. Adorava. Eu falei, gente, briga não. Vocês começaram beijando, vão terminar beijando e tal. Uai, né? Uai, quem constrói uma vida junto tem que então você ter. chegou a advogar, Eu e aí, advoguei 10 anos. junto com 10 isso, você foi anos construindo e cantando. a carreira Oi? artística também. Aí você foi Também. também levando a carreira artística. Que chegou uma hora que estava tão. Por exemplo, quando eu já conheci Júlio, a gente já tocando muito. Teve uma época em Belo Horizonte que eu cantava de terça a domingo. A gente só descansava segunda. E não era eu só voz e violão. Tinha o voz e violão com o Zé Neto e tal, mas era banda. Banda de 4, 5 músicos. E a gente cantava. E todo mundo com dinheirinho no bolso. E aí, tanto que eu e Júlia, a gente entusiasmou, vão casar, não sei o quê, eu engravidei, e a gente teve 2 filhos, tudo assim, na alegria. E no trabalho. E eu parei de advogar, porque a música estava dando muito certo. E depois outras dificuldades vieram, outras questões, que não é tema da conversa. E eu Uhum, voltei para a advocacia, para uhum, sustentar casa, filho. uhum, E não deixei a música, continuei com a música, do jeito que uhum, dava. uhum, E nesse ínter, por exemplo, eu acho interessante contar, lembrar essa passagem, que é do Zé Neto e da Vanessa. Eles, uma época, eles foram um casal também. E eles, para até conhecer mais sobre a questão indígena, eles fizeram um concurso, entraram para a FUNAI. Chegaram a ser chefes de postos indígenas dos índios Nabiquara, em Rondônia, lá em cima, no norte do país. E ali viram muita coisa, aprenderam muita coisa, sofreram também muita coisa, porque as mudanças políticas dentro das instituições. Então, tinha hora que tinha um comando mais humano, de repente vinha um comando mais confuso, mais truculento, e é o que a gente assiste a todo instante, é duro. é. Passamos Nisso, por isso, né, recentemente. exatamente, e Na FUNAI, nisso, inclusive, né? é, Na É, FUNAI, no exato. Que ICMBio, no sempre foi uma IFAM. coisa dúbia, mas eu achei muito legal eles quererem ver a história por É, trás, né? A Vanessa é. foi professora de aldeia indígena dos Pataxó. Acho que foi ali que tudo começou a, sabe? Muito lindo, os Pataxó no sul Uhum, da Bahia. Eu conheci a aldeia. O Zé Neto fez uma música maravilhosa chamada Paraisagem, em homenagem aos índios Pataxó do sul da Bahia. É linda. uhum, E assim, sobre Zé, que eu quero falar também, o Zé morreu muito cedo, com 37 anos só. É um cara que fez muita coisa nesses 37 anos. E o EPC, por exemplo, que foi essa. Gente, foi tão efervescente, todo mundo, né? Quem era do interior, quem era de Belo Horizonte, querendo integrar interior com capital. Porque, querendo ou não, quem que são esses caras chegando? E os caras que estão chegando, que é do interior, que estão em Belo Horizonte, oh, qual que é a de vocês? Vocês são aqui, vocês são dono de alguma coisa? São sempre os mesmos nomes. Então, assim, e a cultura popular, né? Que isso tudo.
o tempo todo cultura popular. Então, é Então, muito você legal. ajudou ali no iniciozinho do EPC, que estava todo mundo junto lá. Porque Zé eu Neto, mesma, Baim. isso, Vanessa, Zé, os encontros, por exemplo, no Vale, por exemplo, de um festival, eu nunca, olha, eu falo isso com tristeza, não assim, só, eu nunca fui a um festival. É louco. Eu conheço quantos amigos, né? Rubinho, muita gente, Saldanha, A Lígia teve Pereira, algumas vezes. Paulinho, Pedaço. Oi? A Lígia, a Titânia era O sempre, tempo a Lígia todo. teve Titânia era algumas vezes. isso. E elas indo. Mas eu, como eu te falei, com esses outros afazeres, É. eu, é isso. Eu sempre tive essa coisa, sabe? Eu, por exemplo, nesse momento, se você me perguntar, você está cantando profissionalmente? Não. Eu dei uma abandonada, e aí são outras histórias. Em algum momento da minha vida também, por questões reais, assim, eu voltei a advogar e cantar. Em algum Uhum. momento, eu fiz um concurso para o Tribunal de Justiça para poder sustentar filhos sozinha e segurar Então, essa você foi ser onda. servidora Eu fui pública na servidora. área da Eu justiça. tenho um ano que eu me aposentei com a graça de Deus. Ah, Eu fui servidora, valeu. E lá dentro do tribunal, eu participei do primeiro festival de música do tribunal. Tinha tudo isso. Tinha os eventos, a gente dava um jeito, chamava os talentos. Ah, é muito legal. Muito, né? você virou produtora também, Mas dentro até que do. não, assim, mas ela colaborava e eles me chamavam Colaborar. muito para cantar nas coisas, assim. Aham. E isso é uma marca. E aí, em algum momento, eu dentro do tribunal e cantando, continuando, não parei de cantar, não. Fui parar mais na frente. Aí eu tive uns episódios de depressão. É ruim falar, uma chefia que me perseguia por cantar, por aparecer muito no jornal. E aí chegou numa hora que eu falei assim: eu vou dar uma saidinha, que eu vou parar de ser foco. Essa determinada pessoa vai esquecer de mim. E eu vou. Claro que eu fazia uma coisinha daqui, dali, e aí em algum momento eu realmente anos depois eu vim fazer um show no Brasil Valorec, num projeto do Luiz Trópia, projeto Elas, né, de mulheres cantoras, ele me convidou, aí eu fiz um show que foi muito legal, lotou, assim, para mim surpreendentemente, e sempre Uhum. cantando músicas brasileiras, de Uhum. mineiros, e obviamente do Zé Neto. Que nessa história toda, ainda no tribunal e eu cantando, eu fiz um CD em homenagem a ele, só com músicas dele. Convidei Uhum. o Lô, tem participação do Lô Borges, com a música dele e do Zé Neto. Tem participação do Telo Borges, de músicos maravilhosos. Teve a direção do Caxi Rajão e da Cláudia Simbleres, que, enfim, ter participação de músicos do Curari, da época foi da Cecília, que também fez arranjos. Cecília toca flauta e fez arranjos também do disco. É, Essa mas foto que apareceu é é a seu. capa do disco. E olha que legal, o É. que é a vida? Essa sujeita sou eu, já fui assim um dia. É, esse cara sou eu. A gente E muda. ainda bem, eu não Ainda tenho problema bem. com isso nenhum. É. Mas essa mocinha aí já era mãe, né? Nessa época aí, essa banda, essa foto foi captada por uma grande fotógrafa chamada Eliane Torino, que já fez Ai, fotos minhas, Liane. da Titane, da Lígia, ela é uma querida. E a mulher fotografa demais. Se eu te contar que essa foto foi feita ao vivo, no palco, na praça pública de Itabira, que a cantora e minha amiga Ana Cristina, na época, era secretária de cultura lá. Ah, E sim. ela nos convidou para fazer esse show no dia 20 de novembro, era um show, né, dentro das comemorações da questão do preto, né? Uhum. Foi lindo. E eu acho que essa minha banda, se eu não estou doida, tinha 8 pessoas. Era gente demais. É. Era o Telo Borges no teclado, o Neném na bateria, o Ezequiel Lima no baixo, Marquinho Busana na Uhum. guitarra, Júlio Barbosa na percussão, Zé Euler Miquelina na percussão, só aí 6. Tá? Uhum. Caxi Uhum. Rajão e mais que eu não lembro. Eu acho, ou era 7 ou 8 pessoas. Uhum. Foi lindo.
E a Eliane captou esse momento. Isso aí é sem fazer pose, no palco, no escuro, sem luz própria, no tempo do filme, né, gente? Daquela marca antiga, famosa, vamos falar, não tem problema, Kodak. A Eliane capta isso daí. E eu amei essa foto, então Aham, quando eu fui fazer o disco do Zé, que eu chamo de disco do Zé, o aham. disco é meu, aspas, É como a seu, cantora, mas mas é as do Zé, porque composições. é o meu coração todo, e o coração dele estava ali, foi para ele. Então, porque ele já tinha falecido, né? Então, foi um Aham, projeto longo que custei a captar. Eu fiz venda de coisa bônus. Gente, compra aqui, acho que era R$ 20 na época, eu não lembro quanto que era isso exatamente. As pessoas uhum. compravam para ter direito ao CD o dia que Deus desse pouco tempo e ele ficasse pronto. Eu sei que tem gente que nem recebeu até hoje, porque essas pessoas sumiram, o telefone mudou. Então, estou aqui, existe o CD, quem tinha o Subvoar pode, estou viva, eu entrego, muitos receberam, mas eu sei que tem gente que não, e é Ah, louco, né? A vida. Aí teve uhum. subvenção depois da prefeitura, da lei de incentivo, né, gente? É, A cultura municipal. Eu fui uhum. aprovada na estadual, não consegui captar, porque também, gente, é uma luta, não é fácil, luta de músico, né? E aí É, foi aos trancos e barrancos em algum momento, quando chegou lá em 2006, que eu fiz um lançamento oficial desse CD. aham, Mas ele começou a ser gravado nos anos 90. Olha a história. aham, E esse CD tem, claro, as vozes em duas faixas memoriais, né? Que eu chamo as meninas, minhas amadas, queridas, parceiras, irmãs. Vanessa não, Vanessa estava lá emocionalmente, espiritualmente, mas cantora Titane e Lígia Jacques. Anne, E a Lígia. Luzia Márcia, que era o quarteto É o vocal quarteto. original do Curari, né? Uhum. Eram as Muito quatro. bacana. As quatro Agora, você, mosqueteiras. na época do EPC, então, você já estava envolvida desde antes com esse grupo mais crítico, Sim, contestatório, né, e que sim, incidia também na arena, através aí da arte, da cultura. E aí exatamente. você, então, você já participava, aí você se lembra do início das discussões O que propriamente eu ditas. lembro do EPC, gente, é as discussões. Foi o grande encontro. Vocês me corrijam, desculpa, né? Eu podia ter perguntado fora do ao vivo, mas vai ser aqui mesmo. Eu tenho na minha memória, e eu não sei, foi no Palácio das Artes que teve esse encontro? Eu acho, eu tenho isso na cabeça. Depois alguém me responda. E aí eram rodas de conversa, de debates sobre essa questão. Uhum, E foi lindo, né? Foi uma uhum, coisa muito bacana, muito uhum, bacana. Porque ali eu acho que teve uma integração real com esses músicos e com a nossa música é, uhum, de Minas, do Jequitinhonha, toda Minas Gerais. E um aproximar desses autores tão maravilhosos, né? E desses Frei Chico, as lavadeiras, Lira, tudo isso vinha, sabe, para cá de uma forma muito intensa e bonita, nessa troca, uhum, esse conhecimento, né? E uhum, Titane, que é muito próxima indo, o próprio Zé Neto, que foi, uhum, fez oficinas, aí já festival, etc. E o Zé era o cara, o agitador cultural, o grande pensador. E eu sempre na colinha ali dele. Então, uhum. quando falo de Loslena, por isso que eu falo, eu tenho que falar do Zé. E se eu falo de Encontro Popular de Cultura, eu tenho que falar de Zé Neto e de Vanessa muito, porque eu lembro muito deles, e de Maim, essa turma, sabe? O próprio Mambembe, é muita gente. Era muito legal. Mas você chegou a participar das reuniões preparatórias, das Sim, discussões que sim. definiram o nome, É, é, ah, pode falar. eu participei. Aí eu não consigo lembrar é, tudo, desculpem, né? Não Não, é isso consigo. mesmo, mas é isso Mas mesmo. eu cheguei a estar ali junto, né? Então, é isso, esse primeiro. E outra, que isso era uma prática que a gente já tinha, desde essa coisa do estudantil, por causa muito do Zé. O Zé era um agitador cultural, ele aqui em Santa Teresa, ele inventou, junto com o Iê Borges, essa turma, vários músicos daqui, e artistas e intelectuais. Era um show Solidariedade, que
primeiro foi, era no mercado, por exemplo, pôr o mercado de Cital como palco de música, obra de Zé. O Zé fez o primeiro encontro indígena de Belo Horizonte no mercado. Era muito. Gente, esse cara fez muita coisa. E, claro, com muitas ajudas. E sempre muito nessa coisa aí, querendo ou não, prevalecendo essa coisa da terra, do homem da terra, do campo e do índio, né? Do indígena. Uhum. Esses povos mesmo, que cuidam Uhum. da terra, né? Ô, Loslena, no primeiro EPC, então, assim, você estava no olho do furacão, porque o Zé Neto foi um dos precursores mesmo, Eu estava fundador, ali junto, e estava com a mão na massa. Você chegou a fazer uma imersão de trabalho, participando, assumindo alguma responsabilidade, ou você ficou igual a borboleta, que Porque eu você chamei fala de que... borboleta eu mesma, né, gente? Mas isso não é depreciação, não. Não, É imagina, estar né? Não. junto, é sobre isso. É, nas discussões, tinha aquelas coisas de algum comando, mas ficar assim, eu sou da área tal, eu não consigo lembrar. Não tive essa coisa de destaque, assim, tinha de fazer. Acho que é o que lembra mais essa turma. Por isso, porque aí, olha só, em 85, também participei do primeiro seminário de música instrumental, primeiro e único, criado pelo Tony Horta em Ouro Preto, que em 86 eu me casei, em 87 eu tive filho, minha primeira filha, e cantando, e advogando, e estudando, e parindo, e sendo Dona de esposa, dona de casa casa. e etc, etc. Entende É, o que a vida da mulher, a né? minha presença Bom, para assumir responsabilidades além das que eu já tinha, e que não eram poucas, dentro dessas coisas já foi diversa, já era é. diferente. Então, assim, precisou, é para cantar, é para subir, pode chamar. Vai gravar, bora lá. Então, era isso. Mas Uhum. essa disponibilidade isso até tem muito a ver também a questão dos festivais e tudo, porque para mim já não era totalmente impeditivo, mas a minha realidade aí chegou uma hora que é o seguinte, tinha que trabalhar com a música, com o direito, trocar fralda, educar menino, segurar a onda de casa, marido, e por aí vai. Então é isso. A múltipla, né? A Múltipla. coisa de mulher, É, múltipla. é, exatamente. Tanto que os E na meus hora que bebês tem criança, maravilhosos e na hora que tem criança, a vida muda demais, e né? os A meus lindos rotação. bebês hoje tem o meu bebê, eles morrem de rir, gente, isso já é piadinha interna aqui de casa. O meu mais novo tem 36 anos, agora em janeiro faz 37. A minha mais velha, que é o Júlio, e a minha mais Uhum. velha, a Tainá, ela tem hoje 38. Em abril, no dia, nasceu de parto normal, que dia? Dia do índio. Ah, nossa Senhora! Daí chamar-se Tainá. Ela Foi estava tudo marcada combinado, pelos tudo médicos para combinado. nascer até no máximo 9 de abril. E aí ela Uhum, nascia, é o primeiro filho, a gente não entende nada de nada, mas meu médico era meu uhum, cunhado, ele era obstetra, marido da minha irmã. E eu falava assim, Edgar, pelo amor de Deus, é normal? Ele ria, punha a mão na barriga, tá tudo bem, Nossa, tá tudo bem, fica calmo. uhum, Até que uhum. chegou o dia 19 de manhã, que eu acordei assim, estranha. Minhas bolsas não arrebentam, não arrebentou. E aí eu liguei para minha irmã e falei, olha, eu tô estranha. Ai, pelo amor de Deus, é neném? Eu falei, não, eu acho que não é não. Virei pro Júlio, Júlio, eu tô estranha. Aí a Carlina do telefone falou, Júlio, e essa minha irmã deixou o carro dela com a gente, para ele poder me levar. Júlio, traz a Losa aqui agora. Aí meu cunhado tinha feito plantão, estava morto, e minha irmã em cima dele. Edgar, a Losa está tendo neném. Eu, não tô não tô não, que eu não sabia. Mas eu estava, é coisa. Eu estava sem saber. Ele me levou para o hospital, chegou lá. Olha, você já tem 9 centímetros de dilatação. E aí ele furou a bolsa. E isso deu-se num domingo de Páscoa, dia do índio, um domingo lindo de manhã. E a Tainá ficou sem nome durante um mês, porque eu nunca escolhi nome de filho antes. E o pessoal, você é doida? Como é que você não dá nome? Eu falei, gente, vai que eu defino que a pessoa vai chamar Márcia. Eu bato o olho, ela tem cara de pedra. Eu sempre fui assim.
E aí o povo achava assim, essa dona é doida. Não, não sou, sou normal. E foi a melhor coisa, olha, nada é por acaso. Eu chamo, né, o universo me deu de presente uma filha, nascida no dia do índio, que para nós era algo muito forte. Eu falei, ela tem que ter um nome indígena. Mas qual? Nisso, essa época, Zé Neto e Vanessa eram chefes de posto indígena lá com os Nambiquara, em Rondônia. Naquele tempo, eu mandei carta. Eu lembro que falei, olha, vocês mandam sugestão de nome, mas eu ouvi aqui o nome Tainara, não é bem o que eu queria, mas eu gostei de Tainá. Fala para mim o que, que significa. A Vanessa, eu não, a minha tristeza, eu não tenho essa carta. Vanessa escreve, responde para mim, faz um testamento com várias opções. Aí falei, ela nasceu de manhã, um sol maravilhoso, um céu azul lindo, descrevi tudo isso. Aí, de repente, ela põe lá, Tainá, primeiros raios de sol, amanhecer. Falei, cara, é o nome da minha filha. A Tainá ficou chamando, o pessoal, como é que ela chama? Eu e o Julinho, o pai, né? Ficava brincando, ela chama Bruzundunguinha. É, Bruzundunguinha do pai, Bruzundunguinha da mãe. E assim foi um mês, até Até nada a é carta por acaso. voltar. Que ótimo. Histórias, Pois é. histórias. Agora, você chegou, então você lembra do EPC acontecendo lá no Palácio Esse das Artes? embrião, eu pus na cabeça que é no Palácio das Artes. Pode ser o Mas Renascimento, foi. O mas Palácio foi no das Artes Palácio das Artes. concentrou, né? E as Concentrou ali, rodas. é, E tinha as rodas concentrou. de discussão, né, com vários compositores, todo mundo cantor, todo mundo junto. E aquilo para mim foi muito, muito bacana. Foi muito integrativo, né? Uhum, Porque é um olhando na uhum. cara do outro, um falando do drama próprio, pessoal de interior. Eu não esqueço de um discurso de Paulinho Pedro Azul, tipo, dessa coisa que já muita gente conhecia e tal, dele falando, ó, né, nós somos. E Paulinho é um recorde de vendas, é um cara que ele se fazia, ele, cara danado, muito interessante. Então, assim, muita gente me marcou, toda essa turma, né? Então, Uhum, é isso. O que eu me lembro muito foi isso. E dali para lá, esse congraçamento entre os artistas, entre os uhum, lugares, né? Esse respeito ao trabalho diverso, mas uno, né? Cultural, musical. E essa coisa da cultura popular, né, gente? Vamos combinar, isso é maravilhoso. uhum. Maravilhoso. Então, você acha que o EPC teve contribuições para Total, essa cena artística? absoluta, importantíssimo. Uhum, Importantíssimo. Sei que tem gente ali que estava chegando e que falou assim: ó, é possível voar. Gente que chegou e falou assim: vamos dar a mão, que é forte, juntos a gente é mais forte. É, e é isso. E talvez pessoas tendo cada vez mais certeza de que era aquilo que importava. Eu não sou doido, eu não sou. Porque há o preconceito, né, gente? O artista, de todo o campo artístico, as pessoas olham torto, idiotamente, porque todos admiram a arte. A arte é necessária, a arte é alimento. E a arte é vida, né? A arte é gente. Mas a sociedade, de alguma forma, gosta ali né, para alegria, mas mete o pau. Eu adorava, bem em aspas. Eu estava cantando, nossa, você canta muito bem, ó, que bom te ouvir, maravilhoso. Mas você trabalha com o quê? isso é até hoje. Eu fui para um outro Isso é até vertente hoje. tão concomitante à música, eu tinha o direito. E eu agradeci demais ter o direito, porque em momentos de sufoco pessoais, e eu pude falar, não, eu tenho isso aqui. E eu gostava também. Sempre advoguei, assim, a causas que me comoviam, pessoas, nunca foi com esse olhar, assim, dinheiro, isso e aquilo, não. Era, sabe, era, é isso, para aquilo que eu acreditava, para as pessoas, para os Uhum, amigos, mas vinha, uhum, pingava aquele dinheirinho que era fantástico para o sustento, mas não abria mão do meu cachê de cantora, que fazia falta do sustento, né? uhum. Então, é isso. Chegou uma hora mais lá da frente,
que aí eu tive por outras questões que eu falei, não gosto de falar isso, mas já passou, e eu achei necessário sair da música, porque eu também estava passando por coisas muito difíceis, né, pessoais, e Uhum. tive que sair da música para dar um tempinho para sair do foco de determinadas pessoas que me fizeram Uhum. muito, muito, muito mal. E eu também, muito jovem e com muita responsabilidade, né? Criando filho, não sei o que tal. Então eu dei uma retirada da cena. E todo mundo me cobra: cadê você? Não vai cantar? Gente, eu acho que eu vou cantar. Vou voltar a cantar. Não acho que a voz é aquela, mas o cantar é espírito, né? É bênção, Uhum. é vida. Uhum. Ela aconchega, ela leva alento, acalento, informação. Uhum. Ela é luta, ela é forma de dizer o que importa. Então, é Uhum. uma coisa que não sei como, mas voltaremos, com certeza. De alguma forma. Agora, exatamente por todo esse contexto seu, né, de mulher, mãe, também envolvida também com outra carreira profissional, além de cantora, você não imergiu, não foi para dentro dessa que você falou, dessa integração, desse espaço de troca. Mas você percebia isso acontecendo com as pessoas que estavam envolvidas aí Sim, no houve EPC? essa troca, porque é porque é difícil para mim nomear aqui datas. Uhum, Porque fica parecendo que é uma coisinha muito próxima à outra. Não. Tem lapsos imensos de tempo, temporais aí, tá? Mas, sim, trocas reais. Eu acho que Belo Horizonte ouviu tanto os de fora que, quando eu falo de fora, é que não nasceram aqui. uhum, Então, né? Gente, é uma época muito efervescente. O Grupo Raízes, Tino Gomes, é muita gente boa. Rubinho do Vale. Nossa, eu participei de discos dessas pessoas fazendo back vocal. Era muito legal. E então eu vivenciei essas trocas, com certeza. O que eu não fiz foi essa imersão, por exemplo, de festival, que era eu ficava com vontade, mas não dava. É, enfim, uhum, questões logísticas não dá. E, enfim, é isso. Mas, uhum, com certeza, Belo Horizonte abriu seu ouvido, porque Belo Horizonte, para mim, não passa de um reduto assim, de união de interiores, porque, no fundo, é isso. Todo mundo veio para uhum, cá, e aí veio de algum lugar, formou suas famílias aqui, etc. E outros se mantendo dentro das suas cidades, né? E etc., e querendo vir para algo de maior visibilidade, uhum, aparentemente maior visibilidade. uhum, Mas essa troca ela é real, esse reforço é real. E os problemas uhum, são reais, eles continuam também ainda. Minas uhum, é montanha, Minas é muito assim. Ainda temos. É aquilo. Os problemas engraçados são os mesmos. Eu acho a uhum, dificuldade do ir para fora. Você conta uhum, nos dedos, e o que é o ir para fora? E o que é estar dentro? Então, o que é sucesso? É, enfim, várias perguntas. E o uhum, que é cultura? O que é cultura popular? É, e cultura popular é vida. É a importância desses sotaques, dessa sonoridade diversa, uhum, né? E que se abraça, que se entrelaça, isso é uhum. maravilhoso. Agora, Loslena, você teve dentro de um grupo, né, e com a participação do Zé Neto, que foi um mentor muito significativo, né, do EPC, e aí, mesmo que você não tivesse feito uma imersão ou viajado com os intercâmbios que foram gerados, mas você estava ali o tempo inteiro também participando, né, dentro desse contexto, ouvindo, trocando. Você consegue assim avaliar, colocar um legado que o EPC tenha deixado para para esse processo mesmo em Minas, né, da cultura, das políticas de cultura. Você De consegue cultura. enxergar isso? Eu Um consigo. legado, você acha que deixou? O que É isso. seria? O que seria? Para mim, exatamente essa questão que eu estou falando, das sonoridades, da realização
da possibilidade de abertura real para que essas pessoas fossem ouvidas, admiradas, houvesse essa troca, esses palcos, e nas suas localidades e aqui também. Então, acho que houve uma mudança, para mim, de mentalidade, de que tudo era possível, e mais que possível, necessário. É enriquecimento, era enriquecedor, né? Aham, É um ouvir o outro, essa sonoridade diversa, mas irmã, né? E essa coisa de fortalecer esses músicos, esses uhum, artistas da terra, né? Lá do interior, então, da beira do rio, e dessa confiança mesmo. Eu vejo isso, sabe? uhum, O tanto de gente que, sabe, que abraçou, vieram grandes projetos depois. Eu falo que não viaja, eu fico pensando, por exemplo, o próprio Curari, né? A gente viajou por interiores, eu fui, né? É, é, nós fizemos várias turnês pelo interior de Minas, sempre muito bem recepcionados, né? E essas vozes que se misturaram, né? E estão aí uhum. até hoje, grandes e grandes e grandes artistas e novos, né? Então é isso, a viola, os violeiros, né? Muito importante. Chico Lobo, o Pereira, complicado de falar, o próprio Sérgio Moreira, tanta gente, o Décio Marques naquela época, né? Doroti. Nossa, gente, é muita gente que foi somando e aí abrindo para nós, porque cada um eu acho que foi se tornando iluminador do outro, o holofote para o outro, né? Uhum. Essa extensão, essas pessoas de fora que vinham, as pessoas daqui, ditas da capital, que eu acho que alguns talvez se achassem mais, ou às vezes quem estava no interior achasse que eram talvez menos, e não existe isso, muito ao contrário, né? Eu acho que foram mãos que se entrelaçaram aí e o bicho pegou culturalmente. É o O bicho EPC. pegou. EPC é o cara. A Encontro arena, a Popular de arena, Cultura. a arena foi feita. Pois é, Foi feito. passados 40 anos, a gente está aqui rememorando o formato, né, que a gente fez, que a gente vivenciou, e até esses fluxos que foram sendo construídos pós-EPC. Você imagina se a gente tivesse que organizar novamente um EPC, como que você acha que seria esse formato, esse caminho? O que estaria em pauta no EPC hoje? O que seria de importante, né, para você que tem também essa trajetória de inserção no meio artístico, a cena que era antes, a cena que se tem hoje? Então, voltando ao que eu disse em algum momento, que não necessariamente era sobre a cultura, mas sobre as dificuldades que a gente tinha lá. Eu sinto, hoje as ferramentas são imensas. O bom uso delas seria fundamental. O reconhecimento de si, o reconhecimento do seu lugar, da sua sonoridade e a integração disso. Então, eu acho que é o fortalecimento, né, do artista, seja ele de todas as artes, né? Musical, é, artes plásticas, né? Ah, desse coisa da cultura, dos bordados, do canto, é muita coisa. O Brasil é essa imensidão, Minas é essa coisa imensa. E, de novo, eu acho que incrivelmente a gente estaria falando das mesmas coisas do primeiro EPC. Então, que são esses meios da gente se unir, da gente se integrar, de não sentir jamais que existe o ideal, né? Grupos, grupinhos, grupelhos, que somos um e que a força de um é a força do outro. Eu vejo isso. E a valorização da cultura popular.
porque isso é identidade, né? Um povo sem identidade. E o próprio povo, até em seus lugares, fazer a sua cultura, porque cultura é vida, né? É o fazer deles, e entender que isso vale, que isso é riqueza. A própria pessoa que faz isso entender que é riqueza, para que o outro que admira, que aplaude, ou que busca, ou que olha com olhares, não importa, tortos ou admiradores, entenda que isso é a nossa riqueza. E um povo se faz dessa riqueza. Não há outra. É isso que vai nos garantir como nação, sabe? Como gigantes que eu acho que esse Brasil, de fato, e tem que vestir esse gigantismo de beleza da nossa cultura, sabe? É isso. Não, lindo isso tudo que você falou, e aí eu não sei se você quer completar, eu ia exatamente pedir para que você deixasse uma mensagem. Depois disso tudo que você falou, não sei se você Eu acho que foi a ainda mensagem, quer já foi junto, acrescentar. né? A mensagem. Bom, então vamos assim, sem ser. Vamos desinformalizar de cara. Primeiro, estar aqui com vocês é uma honra. Porque eu brinquei muito. Com a pobre Luna teve que me aguentar nos bastidores. Falo, Luna, o que vocês querem me ouvir? Eu não tenho nada para dizer. Eu não vejo essa relevância, não me diminuindo, não é sobre isso. É porque eu sei de agentes muito mais. Mas aí, conversando para variar com a minha mentora, Mara Vanessa Fonseca Dutra, ela falou, nossa, que é isso, cara? Isso é aquilo. Eu falei, cara, é mesmo, né? Falar de mim, não tem como falar de mim sem falar do Zé, da vivência, a amplitude de olhar de Zé Neto. É muito absurdo. E o jeito dele de perspassar por todos os ambientes, sem. Cara, vem cá, e cada coisa era uma luz, era soma, era. Para fazer, a gente tem que fazer, todos nós temos que fazer. E o fazer de cada um de nós importa muito. Então, eu agradeço esse pedacinho. Que contribuição a minha? Faço a menor ideia. Mas contribuí, porque eu existi, eu fiz, eu pensei, eu desejei, eu quis, eu como cantora e profissional que eu fui, buscando esse cantar das nossas vozes, dos nossos cantos, dos nossos, da verdade Brasil que eu creio, do buscar um Brasil que eu creio. Então, acho que a dica, gente, é essa que eu falei lá. Bonita, estava bonito, né? Falando, pois é, já venho eu e a Bacalho no final. Mas é só para a gente Advogada. rir. Eu adoro rir. Acho que a vida é meio assim. Eu ouvi uma vez, eu estava na praia, em Piúma. Fui passar as férias com uma colega oficial de justiça, que era minha companheira de trabalho de lugar. E ela tinha acabado de ficar viúva, ela com 37 anos, coincidentemente a mesma idade que o Zé tinha falecido, e o marido dela tinha 37 anos, morreu de um câncer lá. E ela, muito arrasada, eu falei, aqui, vamos fazer uma coisa? Vamos? Já que é para chorar, vamos chorar lá na praia? Na água, a gente descarrega. Já é para chorar, nós vamos chorar. Nós estamos arrasados. Você tem uma filhinha de 9 anos, mas vamos ser, sabe? Ela olhou meio assim, como se ela. E aí vem a cultura religiosa, aquela coisa, nós estou transgredindo, estou sendo menos viúva, menos. Sofrida, Não. pesada. E aí eu já cortei para o. Não, vamos lá. E aí ela foi com a filha, eu com os meus filhos, o irmão dela, a cunhada. E aí a gente voltando para casa, eu não queria dormir, liguei a televisão. Estava num canal, talvez Canal Brasil, não sei. Estava uma entrevista do Oscar Niemeyer. Ele já estava com 100 anos, não lembro. Ele já bem idoso, óbvio. Ele virou. Aí fizeram essa pergunta: para você, o que é a vida? O que é a vida? Ele parou, pensou um pouquinho, olhou para o moço e falou assim: a vida é o eterno rir e chorar. Isso nunca saiu da minha cabeça. Porque a vida é isso, é movimento.
Nem sempre você vai estar, né, nessa plenitude da alegria e nem na plenitude da tristeza. E é o que a gente vai tramando, né? Vamos lá nessa trama, se juntar, tecer, construir um lugar melhor. E esse lugar de EPC, que é um encontro, olha, são 3 palavras: É, encontro, popular, cultura. Olha isso, já diz tudo. Então, é para a gente continuar se encontrando, para a gente não se perder do povo e para a gente honrar e realizar, agradecer e fazer diariamente a nossa cultura. Eu acho que é isso. bacana. Que bom, foi bom, tá É, vendo? Você tem muito que, né, que deixar de sensibilidade, de emoção, de sentimento, essa linha, esse fio da meada da vida que você acabou de falar, né? Você é advogada, mas também artista, cantora, né? Com toda essa sensibilidade muito linda que você tem, viu, Loslene? eu Queria te fui agradecer. advogada, não estou nem Mas advogando mais. não, aposentou, mas né? Aposentei lá no tribunal que não podia advogar e A agora eu estou vida, leve, mais leve, eu acho. a vida dá muitas voltas, né? A É, gente nunca vai assim, não vou fazer, não faço, né? Mas a gente é dinâmico, você acabou de falar isso. isso, Então, a queria te gente. agradecer, foi muito bom, foi muito importante, né? Porque até você também passa essa emoção e essa memória que complementa a Aham. própria história do Zé Neto, né? Então, eu acho que foi Isso, muito importante, isso. né? É por aí. Ele deixou um Você, legado junto com é, todos, né? E com nós todos somos é, legado de alguém e somos legado para alguém. é. E até só outro dia uma pessoa falou: "Ai, o Zé morreu de quê?" E só já que é uma coisa pública e muitos não sabem. O Zé faleceu no dia 7 de janeiro de 94, com 37 anos de idade. Ele nasceu no dia 27 de setembro, então nesse ano ele completaria 38 anos. E o Zé foi muito difícil, porque ele lá no Sinambiquara, ele começou a sentir meio mal, veio para Belo Horizonte fazer uns exames. E como ele era mateiro, né, passou em várias regiões assim, e ele fumou, o Zé bebeu, fumou, etc. E ele foi fazer um exame, uma chapa, um raio-x, porque o médico achou que podia ser alguma coisa do pulmão. Aí viu uma mancha enorme e não entendeu. Ao entender aquela coisa enorme que aparecia na chapa, era o coração dele que estava desse tamanho. E achou que era doença de Chagas. Foi pesquisar, exame de Machado Guerreiro deu negativo. E aí veio o veredito. O Zé era portador de uma miocardiopatia dilatada. Aí a gente perguntou, por quê? Pelos exageros que ele já fez, etc. Não. Com certeza era congênito. É um defeito que ele trouxe, menino, criança, quando nasceu. E não se sabia naquele tempo, porque não tinha esse tipo de exame. Mamãe era muito cuidadosa, meus pais, mas ele foi diagnosticado criança como portador de bronquite asmática. Cresceu achando que tinha bronquite asmática. E tudo que ele tinha em relação a essa questão de ar, nada mais era do que o problema de coração. E que aí chegou nessa vez, eles explicaram que o miocárdio é uma coisa mais tensa, que perdeu isso, e que o único caminho era o transplante de coração. Até ele entrar para esse transplante, é o susto, chutou o balaio, depois falou, não, ele já era pai, ele já estava casado com a Lili, que é uma mulher maravilhosa, que é a mãe da filha dele, Heleninha, e ele então entrou para a fila do transplante. Mas é a vida, não deu tempo. E aí ele se foi. Então foi como um passarinho. E deixou tanto, né? Então eu fico feliz. Eu falei, eu brinquei, eu falei, eu vou lá falar de mim, mas eu acho que eu vou falar é de Zé. E é isso, gente. Então eu Que acho que o Zé bom. está É, presente, né? Na fala, acho que na memória de todo mundo. E aquele com jeito certeza. dele, o Zé era um cara irrequieto. Ele era inquieto. Ele olhava para as coisas e via
sempre saídas. Era um negócio, sabe? Acho que também é uma dica para o EPC 40 anos, que sabe, essa usina que nós todos somos produtiva, que a gente faça, Uhum. né, vibrar e acontecer sobre isso. É. E Então tá, obrigada. Gratidão. gratidão a você, muito obrigada. A gente se vê e a gente se encontra Foi um nesse prazer te momento da rever, vida. Márcia. Pois Foi é, assim, tô aqui em inédito. Diamantina, cidade tranquila, Eu acho que eu vou calma. aí, tá? Arruma sua malinha, vem para cá Posso um bater? pouquinho. Claro, claro, com certeza, Avisa o tá? Saldanha, eu vou bater na Portas porta. abertas. Tá bom, vem assim, a gente vai se Ô, gente, passear. olha, gratidão e parabéns pela recuperação da memória, que é da história. E isso, memória e história junto, é fazer acontecer. Então, eu sinto aí um grande É, furacão, uma força motriz, produtora, muito bacana. Então, isso é parabéns a verdade, todos, é né? verdade. Os É o movimentos de que todo memória mundo. É puxam, isso. né, novos fluxos, com certeza. Isso Então é aí. isso, gente. Estamos encerrando aqui 1 hora e meia de entrevista. Tá vendo? Um tempo, né? E a gente ainda ficaria mais tempo aqui, viu, Loslena? Muito Obrigada, obrigada. Márcia. Obrigado, Luna. Vamos Obrigada encerrando mesmo. e em breve também partindo para outros convidados aí. Logo, logo a plataforma vai estar no ar e logo, logo a sua entrevista vai estar no YouTube. Obrigada. Valeu, E eu muito quero obrigada. ouvir cada entrevista é muito legal. Muito legal. Teco, é É, muita gente, né? isso. E quero ouvir com muito carinho, porque isso nos renova, né? Nos enche de vida e coisa boa. Isso aí. Vamos Obrigada, embora no gente. nosso trem da história. Isso aí.